Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui mais um Astronomia Descomplicada, o podcast onde conversamos a respeito de diferentes temas sobre o universo. Já estão aqui também o PJ, o Francisco. Olá, pessoal. Abraço. E também com a gente o Lionel Andriato, colaborador do Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru. Obrigado mais uma vez, Lionel, por compartilhar aqui com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço. Olha, pessoal, para esse programa nós escolhemos o tema a influência do Sol, da Lua, dos astros no nosso planeta Terra, não é, Lionel? Mas para a gente falar de tudo isso, e quando a gente fala de influência, né, a primeira coisa que me vem à mente, pelo menos, é sobre a influência da Lua nas marés, né? Acho que é a influência mais óbvia que a gente tem dos astros aí. Quem mora no litoral, quem depende disso para pescaria, para surf, os esportes, né? Tem que acompanhar ali a tábua das marés, né? Essa acho que é a influência mais óbvia do... Cortar o cabelo. O corte de cabelo. As plantas, né? As plantas, crescimento. O nosso humor também, né? Nosso humor. Vai de acordo com a Lua, né, Leonel? É um assunto muito legal, muito interessante. Mas vai longe isso, né, Leonel? Para a gente é. saber da influência do Sol, da Lua, dos astros, a gente tem que buscar lá na origem, né? A origem do Sol, como que começou o sistema Exatamente. solar. Não é isso? Então, para explicar essa influência que temos, esse impacto que o sistema todo causa na planeta Terra, nós temos que ir lá atrás, lá no Big Bang, explicar o que aconteceu lá e a origem das estrelas, a origem da galáxia, aí vem a origem do nosso Sol e do sistema solar todo, né? Por que nós temos todos os elementos químicos aqui? Algo aconteceu no passado, senão não teríamos, né, todos os elementos químicos aqui no planeta. Isso explica a origem da vida aqui, no nosso planeta Terra. Mas como está todo um sistema, e esse sistema ele sofre influência de outros astros. Porque no universo tudo é dinâmico, nada é estático, nada é parado. E tudo evolui, né, modifica. Ou seja, tem o início, período de vida e morte. Inclusive galáxia morre. É lógico, estamos falando de tempos inimagináveis, aí, em bilhões de anos. Mas a galáxia também morre. Quando a gente fala dessa influência, senhora, a gente até brincou aqui, né, no cabelo, né, essas coisas todas, mas a influência que um planeta tem sobre a Terra, a Lua, é a gravidade, né? A gravidade. A força que nos impacta, nos influencia é a gravidade. Sim, a gravidade. Não é simplesmente... É a principal. Júpiter está na casa de Sagitário que vai mudar. Aí nós estamos falando de astrologia e não astronomia, né? Sim. Então quando a gente fala da influência de um planeta sobre outro planeta, é por conta da gravidade. Você tem outros fatores também. Tem o brilho, tem a exposição que os planetas estão em relação ao planeta Terra. Uhum. Você tem brilho de outras estrelas, energias que a gente não conhece, que a gente não enxerga, que chega, energias de alta frequência, tá? Isso tudo influi. Exatamente. A gente até falava um pouquinho sobre Júpiter, a importância de Júpiter, né? Se não fosse Júpiter, a Terra ia sofrer muito, né? Júpiter, ele funciona para nós um equilíbrio gravitacional aí, devido à massa dele, né? E também, ele, devido à força de gravidade dele, ele funciona como um escudo para nós aqui. Os planetas internos, Júpiter é um escudo. Então, todos os asteroides que estão viajando, a tendência é Júpiter puxar eles. Então, o Júpiter é o que a ciência chama de um gigante gasoso, né? Exatamente. Ele não tem massa, não tem terra como a Terra tem, né? Não. Ele tem um núcleo sólido pequeno bem no meio do planeta. Por ser tão denso, ele acumula esses gases em volta desse núcleo. Sim. Mas ele pode vir a um dia ter massa como a Terra tem terra? Ele sempre vai ser gasoso? Sempre. Júpiter, na realidade, olha que interessante, ele é uma estrela que não deu certo. Legal. Tanto é que a quantidade não deu certo porque tem poucos elementos químicos nele. A maior quantidade de elementos dentro de Júpiter é o hidrogênio, o elemento químico, né? Então é por isso que ele não deu certo, porque ele não tem massa suficiente, não tem força gravitacional suficiente para iniciar um processo de fusão nuclear. Tanto é que, olha que interessante, Júpiter ele emite 3 vezes mais energia do que ele recebe energia do Sol.
Ele emite mais do que o Sol. Ele emite mais que o Sol. Tá? Que ele recebe do Sol, né? Uhum. Então, o Júpiter ele recebe uma quantidade X de energia, ele emite 3 vezes mais. Mas então, por que a Terra... A gente vai falar do Sol ainda, viu, pessoal? A gente tá... um assunto vai puxando o outro. São muitas dúvidas. Né? Muitas dúvidas. Mas por que a Terra tem terra hoje, né? Por que se Júpiter é uma estrela que não deu certo, ele nunca quis ser um planeta, na verdade, o que formou a Terra para ter aqui essa massa, onde a gente pisa hoje no chão, né? Sim. Isso se explica na formação do sistema solar. Né? Quando teve a nebulosa, aí, quando deu origem a uma estrela, que é o nosso Sol, aí explica por que os internos têm mais elementos, né, do que os externos. Elementos São químicos? mais gases, exatamente. Os elementos químicos mais do que os externos. Né, que a nebulosa que deu origem a isso. Entendi. Então aquela faixa a que nebulosa a Terra primitiva, tava, tá? a faixa que permitiu a formação de Terra tinha tantos elementos que foi possível esses elementos se fundirem e virar o ferro, o carbono, o cobre, o ouro, a prata, essas coisas todas. Não, os elementos químicos aqui na Terra não se fabricam. Ou seja, só em laboratório alguns. Mas naturalmente não se faz na Terra. Tá? Por quê? Isso aí é feito, foi fabricado, foi composto em estrelas que morreu antigamente, certo. Lá atrás, que deu origem a nebulosa que deu origem ao sistema solar. Então Júpiter nunca quis ser um planeta, por exemplo, um planeta rochoso. Nunca quis ser um planeta rochoso. Então, depende muito da... Ele queria ser uma estrela e não conseguiu. Exatamente. Depende da massa da nebulosa que formou o sistema. Que o Sol absorveu mais essas massas. Nossa, assim, cada vez que só fala essas coisas dá pra gente entender porque que tem tão pouco espaço, tem tão pouco lugares como a Terra no espaço. Né? Exatamente. Tem que ser condições muito próprias para se especiais. formar Exatamente. um planeta sendo capaz de... Veja, 100 mil espécies de vida. Você tem 40 mil, mais ou menos, não, 60 mil espécies de vegetais. Olha a riqueza que é isso. A flora. A flora. A fauna está em torno aí de 100 mil espécies ou mais. Eu não me lembro de cabeça certinho a quantidade, mas é mais de 100 mil espécies. Isso ao longo da história toda. Você está falando atual ou se for contar as que passaram, que já existiam, né? Aí a vida é abundante. Fora mesmo, que a gente né? não conhece ainda, né? Exatamente. Fora que nós não conhecemos ainda. Está sempre em transformação, né? Sempre em transformação. Todo o universo está sempre em transformação? Sim, sim, nada é estático. Tudo é dinâmico. Nasce-se uma estrela, morre outra, e aí vai. Uma nebulosa se funde, duas galáxias se fundem uma na outra. Veja, não se chocam, tá? Galáxia não se choca. Estrela não se choca uma na outra. Elas se fundem, tá? Não, e em 90, se não me engano, 96, não me lembro bem, mas quando aquele cometa Schumacher Levy na verdade ele não se chocou com o Júpiter, né? Porque como o Júpiter não é um planeta rochoso, o que destruiu o cometa quando ele entrou na atmosfera de Júpiter? É a atmosfera densa. É como digamos, um satélite cai na Terra. Tá? Ele vai se destroçar tudo. É o atrito. Júpiter, como a densidade ela é muito maior, né? Porque a concentração de gases ali é alta, a hora que o cometa chegou, ele bateu, a primeira coisa que aconteceu com ele se dividiu. Mas ele tem um núcleo, o Júpiter tem um núcleo de um composto mais duro do que é gás? Não, é gás, só que com maior densidade. Comprimido mesmo, como se fosse um botijão de gás. Exatamente. Tanto é que à medida que... Qual que é o elemento mais importante em Júpiter que tem mais? É o hidrogênio. Acho que nos 75% da massa de Júpiter é hidrogênio. Certo. E se o hidrogênio é compactado, ele se forma... Então é como aquela brincadeira de criança que a gente fazia de cair de barriga na água. Na água, exatamente. A água é mole, mas pelo jeito que você cai e impacta nela, ela força machuca a gente. Sim, exatamente. E o Schmeck-Levy, na época eu observei com o telescópio. É mesmo? Observei, eu consegui pegar quando a Júpiter já estava quase, que deu 1 hora mais ou menos de observação.
depois não deu mais. Mas demoram muito tempo, né? Mas aí eu vi as imagens que os satélites, né, os telescópios Captaram. né? Ele formou um vale dentro de Júpiter de 10 mil quilômetros, Nossa. o impacto. Ele tinha, acho que 2 quilômetros, 1 quilômetro de diâmetro. 2 quilômetros. O maior pedaço dele? O maior pedaço dele. Porque antes de chocar, ele se dividiu em 9, né? 9 partes, mas a princípio ele dividiu em 2. Depois ele foi se dividindo. E se um asteroide, uma pedra desse, um cometa desse tamanho caísse na Terra? Sem chance. É extinção? Extinção. Pelo menos boa parte da vida vai embora. Puxa vida. Né? O impacto, ele cria uma onda de choque que varre o planeta. E o planeta vai sentir isso durante um bom tempo. A poeira que ele libera, né? Se for no mar, então, meu Deus do céu, as ondas Faz um estrago. do tsunami, né? De ondas, a gente está falando de quantos metros? 300 metros de altura, né? Então, depende muito do ângulo que ele entra, né? Ângulo. O ângulo Não que é só o vem. tamanho, né? Não é só o tamanho. É uma coisa você dar um tiro de fuzil numa melancia, né? Depende do impacto, né? Depende do impacto e o ângulo que ele entra, né? Mas e o Sol? Como é que o Sol foi formado, então? A gente começou o programa falando dele. Vamos falar do Sol. Como que é a influência do Sol? Bom, se é a mesma? Então, vamos lá atrás agora, né? Isso. Conhecendo o Sol, você conhece todas as estrelas praticamente, né? Nem todas, mas a maioria, né? Quando iniciou, teve a origem de tudo, onde o espaço e tempo começou a se desenvolver, criou que ele é um plasma, né, energético, partículas, né? E à medida que foi expandindo após o Big Bang, né, foi se expandindo e foi esfriando, mas a expansão foi muito rápida mesmo. Só que à medida que foi expandindo, foi esfriando. Aí começou a dar a origem aos primeiros elementos químicos. Aí esses elementos químicos praticamente foi para todas as direções. E começou a formar nuvens, né? Nuvens desses elementos. Não, esses elementos que o senhor fala é aquela tabela periódica que a gente aprende só na os escola? elementos mais leves. O hidrogênio Tá. e depois, na sequência, o hélio, né? Esse da tabela periódica que a gente aprende na escola, eles vêm depois. Bem depois. Depois da formação da nossa estrela-mãe. Antes do Sol. Entendi. A estrela primitiva. À medida que o universo foi expandindo, essas nebulosas, né, que As se nuvens formou, de elementos? exatamente, ela foi se formando grupos. Não se sabe por que exatamente como foi de origem. Eu sei que foi umas pequenas desbalanceamento que teve no sistema e foi se agrupando algum conjunto de hidrogênio, né, dos elementos. Aí o que se formou foi aglutinando de tal maneira que se formou as primeiras estrelas. E nesse desbalanceamento também foi deslocando e formou as primeiras galáxias. Eu estou atropelando aí um pedaço, né? Uhum. Mas a grosso modo foi exatamente isso que aconteceu. Foi se expandindo e se formou as galáxias. E uma dessas galáxias, como no universo tem muito, a maior energia que tem no universo, a maior quantidade de material é o hidrogênio. Esse é a matéria-prima do universo. Tá? Todas as estrelas, a maioria, não sei lá, 90 e cacetada por cento, 99% é hidrogênio. Tá? A não ser que a estrela esteja no último tempo de vida dela, que aí já começa a trabalhar com os outros elementos. Mas é o hidrogênio que... É o primário. O primário. Tudo é o hidrogênio. E se formou nebulosas que viajam pelo universo. E essas nebulosas, de repente, ela encontra outros bolsões de massas, mas muito sutis, né? Também que é composto de hidrogênio, só que menos densa. Quando uma massa mais densa encontra uma massa menos densa, isso cria situações onde a gravidade começa a agir. E essa gravidade, é o que dá origem em tudo. A dinâmica dos gases, à medida que eles começam a sofrer com a ação da gravidade, eles começam a se formar, se aglutinar.
E essa aglutinação, depende da quantidade de massa que tem a nebulosa, a massa um pouco mais densa, a massa menos densa, ela começa a se formar estrelas. À medida que vai aumentando essa quantidade, ela forma como se fosse um redemoinho, onde forma aqueles discos de matéria em volta daquele ponto onde se aglutinou a matéria ali, né? À medida que começam a girar, começam a criar forças cada vez maiores. Se a matéria é muito densa, a estrela que está originando ali, que está naquele ponto ali, ela vai aumentando o diâmetro, aumenta o tamanho, a gravidade começa a aumentar. Como a gravidade cria pressão, o átomo lá no centro da estrela, no centro desse ponto, a temperatura sobe, porque os elétrons não tem como escapar dali, né? E eles agitam, né? Agitou, esquentou. Normalmente, quando atinge uma temperatura de 10 milhões de graus, aí já começa uma fusão nuclear. Aí começa a emitir energia. Só que acontece um negócio interessante aí. Quando a temperatura é extremamente alta no núcleo, ela começa a gerar porque é o seguinte, nos polos, na altura do equador da estrela, no meio da estrela, ela não consegue expulsar esse material, essa energia que ela criou no centro. Entende? Ela não consegue expulsar. Ela tem que expulsar para onde? Para os polos. Aí você enxerga estrelas com aquele fluxo de energia nos polos. Entendeu? São estrelas que estão em formação, tá? Já com matéria mais densa. Porque a matéria densa na linha do equador da estrela não consegue forçar. A gravidade empurra mais forte do que a nuclear. Olha. Então ela sai pelos polos. E aí ela começa a gerar calor. Sim. Né? E esse calor, então o que forma primeiro? Ou é conjunto? Ou, por exemplo, o Sol nasceu primeiro que os planetas? Ou é junto? Ou os planetas surgiram primeiro que o Sol, que a estrela? Quando tem origem a nebulosa, que começa a dar origem à estrela, isso cria não só a estrela, né? Tem nebulosa que cria uma quantidade imensa de estrelas. Por exemplo, citar um exemplo agora, a nebulosa de Órion. É um berçário de estrelas. Tem estrelas de várias fases de tamanho, né? É lógico que não é só a estrela que forma, né? Você forma os planetas, forma Então é conjunto, né? Então é uma coisa que acontece conjuntamente. Não é primeiro nasce o Sol, depois vem os planetas. Não. É ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. É o que não deu certo, que a estrela não conseguiu pela força gravitacional, né? Veja, o Sol, na formação do Sol, escapou alguma coisa dele. Quando a partícula de energia está com uma dinâmica, eles chamam de a velocidade maior, que é a velocidade de empuxo, tá? Da gravidade, a partícula sai. Entendeu? Depende da distância que está, você tem uma quantidade de gravidade. E essa que saiu forma os planetas, forma a parte principal dali, que é a formação da estrela, não consegue puxar. Aí forma os planetas, forma as rochas. Então né? a gravidade tem papel essencial nessa formação. Em tudo. Pois é, isso que eu acho engraçado, né? Eu lembro na escola, né, no ensino médio, acho que é muito mal ensinado isso pra gente, porque falam, assim, pelo menos né, na minha época, que a gravidade era o que fazia a gente ficar no chão. Essa era a função da gravidade. A gravidade é o que funciona no universo. Você tem 3, 4 forças principais no universo. Você tem a força forte, que é o que faz com que o núcleo do átomo se junte. Você tem a força fraca, que é essa força que existe entre o núcleo do átomo e o elétron. Você tem a eletromagnética e você tem a gravidade. A gravidade aqui é a força mais fraca que tem. Só que a quantidade de matéria que existe no universo faz com que... Imagina quantos átomos tem o planeta Terra.
A sua força gravitacional disso é imensa. Não, então, mais um adendo aí para um planeta ser capaz de sustentar vida é o tamanho da estrela que ele está próximo, né? Exatamente. Se o Sol tivesse uma gravidade maior do que ele exerce, não teria vida na Terra também. Veja, a Terra está exatamente na órbita correta. Por quê? A temperatura... Em relação ao gravidade. tamanho do Sol que nós temos. Sim. Se o nosso Sol fosse maior, ela teria que estar um pouquinho mais, numa outra zona. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Agora eu que vou fazer a pergunta, hein? Se Júpiter fosse uma estrela, o que aconteceria conosco? Um planeta brincando aí no meio de duas estrelas? Se Júpiter se formasse uma estrela, o que aconteceria conosco? Então, senhor, mas pelo que você está falando, o Júpiter, para ser uma estrela, não poderia estar tão próximo do Sol como está hoje. Ele teria que estar um pouco mais afastado. Não, tem estrela bem próxima da outra. Tem estrela bem próxima? Tem, bem próxima. Tem estrela que são um sistema binário, né? Que, por exemplo, vou citar um exemplo disso. A Eta Carinae. A Eta Carinae é na constelação da Carina aqui, por isso Carinae. É uma estrela que, quando ela faz a órbita em volta da outra, a menor faz uma órbita em volta da maior. A menor entra dentro da outra. Nossa. Olha. Entendeu? Entra dentro da outra. Mas o que aconteceria com a gente, com a Terra, então? Ela ficaria sendo disputada por duas gravidades, por duas forças. Exatamente. Aí a Terra vai encontrar exatamente o ponto de equilíbrio. Entendeu? Entre as forças. Mas poderia haver vida mesmo com duas estrelas? Então, aí que é uma questão incógnita. teórica, né? É uma questão só teórica. Praticamente, eu não diria que há possibilidade de vida, sim, com adaptação. Talvez não a que a gente conhece hoje, sim, né? não, mas com uma adaptação diferente. Vou citar um exemplo bem legal aí. Se a gente tirar a Lua, o que acontece com o planeta Terra? Ninguém corta cabelo mais. Ninguém corta cabelo mais. Acho que a gente cai nesse problema da gravidade também, né? A alteração da gravidade. Né? Sim, a gravidade vai muito, né? O que mantém a Terra estável no seu eixo. No seu eixo é a Lua. Se tirar a Lua, ela vai bambolear, ela vai fazer esses movimentos de precessão muito rápido em relação ao eixo. O eixo vai alterar. O eixo do planeta Terra. Né? Então, mais um adendo aí é que a Lua, o planeta tem que ter um contrapeso, vamos dizer assim, para equilibrar a rotação. Todo planeta gira? Para começar. Não, nem todos. Nem todos. Nem todos. Se a gente não girasse, seria difícil ter vida na Terra, né? Não, até que tinha. Porque, mas a própria dinâmica do movimento faz com que gira. Se não gira, você desloca num ponto gravitacional. Porque o movimento é como o momento de escape, né? A velocidade de escape. Né? Quando você atinge uma velocidade de escape, você sai da órbita, né? Imagina algo hipotético aí, sei lá, vir um cometa e dar uma bordoada na Terra. Tira ela da órbita. Tira da órbita. Né? Ela vai mudar o movimento, com certeza. Porque para ela voltar a orbitar o Sol, ela tem que ter o movimento correto, devido à sua posição orbital. Tá? A gente vira do oeste para o leste, certo? E dizem que esse planeta gira ao contrário. Ao contrário, Uhum. Mas Vênus, ele é interessante o momento que ele está, né? Porque o sistema orbital, né, de cada planeta está ligado muito à sua massa, né, e sua distância. Tem as fórmulas, você pegar a gravitação universal, você calcula lá pela massa, você calcula mais ou menos a órbita que ele tem que... E pela rotação, pelo desenvolvimento a dinâmica de velocidade. A maioria dos planetas, exceto o Plutão, que não é mais planeta lá atrás, né? Plutão faz uma órbita totalmente diferente, totalmente esquisita. Ele faz um tipo de um elipse em volta do Sol, que o planeta não, né? E a uma das órbitas dele passa Netuno, na órbita de Netuno. Entendeu? Uma das movimentos que ele faz. Agora, Leonel, se o início é o mesmo para todo o sistema solar aí, para os planetas, o que define essas características tão diferentes de um, de outro? São os elementos químicos, a proximidade, a distância do Sol? O que define isso? A própria órbita que o senhor falou de Plutão, que é totalmente diferente da dos outros. O que causou essa órbita tão diferente? Então,
pelo fato de estar muito longe do Sol. E outra, ele foi, de uma certa maneira, ele foi a força gravitacional dos outros que foi puxando ele. Como é que descobriram Plutão? Pela posição que ele tem em relação a Netuno. A órbita de Netuno balançava na órbita dele. Mas por que ele tem alguma massa lá? Aí, pela órbita de Netuno, o balanço que ele dá na órbita, descobriram que tinha Plutão. Mas o que o Zeca falou, por que é tão diferente? Porque existem essas tantas diferenças, peculiaridades assim no universo, e tudo tem o mesmo início, né? No momento da formação do sistema, quando a nebulosa começou a se formar a estrela, essa matéria que não fica... Qual matéria que não... a matéria mais densa que dá a formação do sistema todo. A quantidade de hidrogênio que é liberada é Netuno. Tem boa parte de hidrogênio. Quando se afasta dessa nebulosa, que a gravidade não chegou o suficiente para puxar, o que sobrou dentro dessa nebulosa? Alguns elementos químicos e o hidrogênio, a maior parte. Então, o que causa essa diferença é a gravidade. É a gravidade. Tudo é por causa da gravidade. Exatamente. Voltamos na gravidade. E o voltamos movimento. na gravidade. E o movimento. Por que o Sol iniciou um sistema de fusão nuclear, né? Gravidade. Gravidade. O Sol ele é uma estrela de quinta grandeza, né? Que é uma estrela de primeira grandeza e até que grandeza de escala vai isso aí? Vai até 10ª grandeza? Não, o que isso aí é dividido. Por exemplo, vou citar um exemplo prático nisso para poder entender melhor. A Terra perto do Sol, um cisquinho, muito pequenininho. O Sol perto de uma Sirius, por exemplo, a estrela Sirius, é pequenininho. Uma YC Cephei é nada. O Sol é um pontinho no meio do entendeu? Por que isso? Por que essa formação? É uma coisa interessante que acontece isso aí. Quanto maior a estrela, mais rápido ela morre. Entendeu? Ela fala, tem uma quantidade de hidrogênio muito grande, mas a gravidade empurra muito, ela queima muito rápido, ela faz uma fusão muito rápida. E quanto maior a estrela, mais massas solares tem uma estrela. Vou citar um exemplo, uma estrela que tem 80 massas solares. O final dela é um buraco negro. E é curto prazo, não é muito prazo. Pensando em termos de universo. O que seria curto, mais ou menos, esse prazo? Tem estrelas que ela inicia e morre em milhões de anos. Isso a gente está falando de estrelas bem maiores que o Sol. Bem maior que o Sol. É igual massivo, aqueles Galaxies antigos, né? Tinha um tanque de 80 litros e fazia 3 km por litro. Agora, quanto menor, por exemplo, uma anã branca. Uma anã branca pode viver trilhões de anos. Nossa. Entendeu? Pode viver trilhões de anos. O nosso Sol é bilhões de anos. É bilhões. A gente está num período de meia-vida, nosso Sol. É mesmo, meia-vida. O sistema solar iniciou lá uns 4,6, 4,5, 4,6 anos, bilhões de anos atrás. E ele vai mais uns 4 bilhões e pouco para frente. Pela quantidade, pela massa de hidrogênio que tem o Sol. O que determina essa grandeza dele é a massa de hidrogênio que ele tem? A massa de hidrogênio. Quanto de hidrogênio ele tem. Como é que surgiu os elementos químicos aqui na Terra? Lá atrás, quando iniciou a nebulosa, que formou a primeira estrela, talvez até seja a terceira geração do Sol, não se sabe ainda exato, mas com certeza a segunda é. A primeira geração de estrela que se formou, ela explodiu. Quando ela explodiu, quer dizer, eles chamam de supernova. Quando ela se colapsou, como ela se colapsou, ela tem uma reação nuclear extremamente forte, né? Ela joga massa por todo o sistema. Quando a estrela começa a fundir o ferro, tem que ter massa suficiente para fundir o ferro. Quando ela começa a fundir o ferro, a morte dela é súbita. E nesse momento da morte dela, que ela gera todos os outros elementos mais pesados, depois do ferro. Antes se produz até o ferro. Vai se produzindo, né? Oxigênio, por exemplo, né? Carbono. Começou a fabricar o ferro, começou a fundir o ferro,
Já era. E aí os elementos químicos que a gente tem na Terra. Exatamente. Ela foram nesse esparrama na momento. nebulosa. Aí na formação do sistema, junta todos esses elementos químicos. E esses meteoros que caem na Terra, que são à base de ferro, é fruto então dessas estrelas que fundiram ferro? Não, é fruto da nossa nebulosa que formou. Às vezes pode vir do universo, Isso. né? Pode vir até de outra galáxia, né? É muito difícil vir. Muito difícil? É da nebulosa que nos formou, porque a nebulosa ela envolve várias estrelas aqui. Tá? Nossa. Várias estrelas. Por isso que quando a gente fala de galáxia, é um espaço muito grande que tem. Não, né? é grande. Por isso que. Eu acho que acredito eu, né, que a formação de. Por exemplo, você tem o cinturão de Kuiper aqui, né? No final do sistema solar. Meu Deus do céu. Milhões e milhões de asteroides ali. Que é fruto da nebulosa inicial que formou o Sol, até que não foi capaz de se aglutinar, de se fundir e virou pedaço de rocha. É isso que preocupa muito os pesquisadores. Mas e o cometa, seu Leonel? É diferente, porque o cometa é gelo. Não, ele é gelo porque está muito longe do Sol. Mas à medida que ele vai aproximando do Sol, porque ele faz uma órbita. De repente, eles chocam um no outro lá e jogam um para o sistema solar. Aí as gravidades do Sol começam a puxar ele. Entendeu? Aí ele vem por gravidade, ele vem vindo. Aí ele faz o contorno em volta do Sol e volta. Entendeu? Mas provavelmente foi algum choque, alguma coisa que aconteceu lá no cinturão. Mas então ele não é só gelo, tem um pedaço rochoso ali, coberto por gelo, porque está muito longe. Exatamente. É que, como ele está lá, ele se forma água, né? Água ou gelo, né? Então, Leonel, a nebulosa ela seria um berçário, né? Depende da nebulosa, se forma uma ou duas estrelas, ou três, ou quatro. Depende da nebulosa, quando é muito grande, ela forma um berçário imenso de estrelas. E um cinturão? O que acontece quando você tem uma formação de estrelas? Você tem uns aglomerados. Por exemplo, Órion. Órion, daqui uns bilhão de anos, né, vai se formar um aglomerado de estrela. Porque se olhando com o telescópio, principalmente com o infravermelho, tá? A luz visível você não vê tanto, mas com o infravermelho você enxerga mais as que estão atrás da matéria, essa matéria mais densa. Tá? Mas tem planeta no cinturão de Órion ou só estrela? Não, provavelmente se forma planeta também. Mas como a emissão de energia das estrelas são novas, né? São muito, muito quentes, ela gera uma energia muito grande e ioniza a matéria que está em volta. Essa ionização que acaba fazendo algumas mudanças, né, no sistema todo ali que está originando. Porque quando você ioniza alguma coisa aqui na Terra, ela se funde, né? Exatamente. Então o que funde os elementos químicos é essa ionização? Nem todos. Nem todos. Nem todos. É o caso específico de uma estrela supernova, que está nascendo agora. Uma estrela nova, né? Que está nascendo nesse momento, ela quando ela tem muita energia, muita massa, ela cria uma ionização em volta na nebulosa. Por isso que muitas vezes você consegue enxergar a nebulosa, porque você consegue enxergar essa luz que ela reflete. Ela ioniza o gás, ioniza o gás, aquece, aí você emite luz. Aí você consegue enxergar. E a Lua, não? A gente falou da formação do Sol, falou da influência na Terra, mas como é que a Lua foi formada? Então. Porque na escola eu aprendi o seguinte, que era um planeta pequeno que se aproximou da Terra e foi capturado pela gravidade. Hoje já não tem, essa teoria já está ultrapassada. Né? Teve várias teorias aí. Aí mandaram os Apolo, né? As naves para lá, tripulada. Pegaram o material da Lua. Mas o material é da Terra. Entendeu? O projeto Apolo lá. Esperavam encontrar algo completamente diferente. Mas eu vou ver, mas é bem parecido com a Terra. Né? Bom, se é parecido com a Terra, tem alguma coisa aí que não está explicada. A teoria mais convincente hoje, né, é que é exatamente o que ele falou. Um pequeno planeta na formação do sistema, né, do sistema solar.
a nebulosa, porque vai criando planeta, né? E esses planetas se chocam e se fundem. Tanto é que no início da Terra, nos primeiros milhões de anos dela ali, ela recebeu o impacto de tudo quanto é forma, porque a atração gravitacional dela puxa, né? E vai bordoando. E essa onda de choque, quando as rochas, né, batiam na superfície, tanto é que a superfície da Terra era magma direto, por conta do aquecimento, né, do impacto de asteroide, e vai se formando, vai se unindo. E de momento aconteceu que se formou um planeta menor, e esse planeta chocou com a Terra, lá na época da formação. Então parte do planeta ficou na Terra, se fundiu com a Terra, e parte conseguiu se afastar. Formou a Lua. Entendeu? Tanto é que essa parte que formou a Lua era bem próxima da Terra. Inclusive, assim, eu já ouvi também falar que a Lua está se afastando, né? 1 polegada por ano. 1 polegada por ano. 1 polegada por ano. E qual a influência que isso pode exercer no futuro? Para nós aqui na Terra? Para nós não, né? De repente não estaremos mais aqui. Isso é lógico que tudo acaba se equilibrando, né? Quando o sistema tem falha no lugar, qual que é a tendência na natureza? Se equilibrar. A lógica diz o seguinte, ó, aconteceu um caos aqui. Esse caos tende a se equilibrar, se voltar a dinâmica das forças, né? Porque segue as leis. Isso é uma coisa até filosófica, até para nós, né? O ser humano, ele, como ele foi desenvolvendo junto, né, com o meio ambiente, nós temos essa tendência também de o caos nos incomodar. A gente sempre procura a ordem no caos, até o ser humano. Na nossa vida pessoal, né, a gente não consegue. E às vezes o caos é necessário, né? Sim. Às vezes ele é necessário para buscar um outro equilíbrio. Sim. Mas a gente tende a achar essa mudança sempre problemática e perigosa, ter medo, não ser propício à mudança, mas às vezes a gente tem que entender que o caos faz parte da procura do equilíbrio. A ordem no caos, né? É. A ordem no caos. No início, o sistema solar era um caos, né? Nossa, a Lua, veja quantas crateras tem a Lua. O impacto que ela levou, tantas bordoadas, né? Tantos, né? De choques ali. A Terra também. E não foi 1, 2, não. Foi milhares de anos levando. Né? E isso, com o tempo, vai se encontrando uma ordem no negócio, né? Uma sequência. Olha nós agora. Olha até porque agora. as alterações não acontecem só para a gente na Terra, né? Não. Com o distanciamento da Lua, as mudanças acontecem em todo o sistema solar aí, né? Sim. E tudo vai buscando esse equilíbrio, reequilíbrio, né? Exatamente. O que muda? Quando tem uma força externa. Entendeu? O impacto, por exemplo. Né? O impacto, aí vai se modificando as coisas, né? É lógico que nem a Lua vai se afastando, mas eu estou falando em tempos, né, imensos. Né? A Lua tem influência no movimento das placas tectônicas na Terra? Tem. Esses terremotos que a gente vê, isso pode ser influenciado pela Lua? Porque no momento, o que acontece? Quando a órbita da Lua, porque ela faz uma elipse em volta da Terra, tem momento que ela está mais ou menos a uns 554 mil quilômetros. Deixa eu lembrar agora exatamente a medida. Bom, ela faz uma órbita elipse, né, em volta da Terra. 354. E vai até 405 mil quilômetros. Essa elipse que ela faz. Quando ela está mais próxima da Terra, o que acontece? O centro de força da gravidade no planeta, ele desloca. Ele desloca. Só que a força gravitacional da Lua, ela influi mais o quê? O que é móvel. Né? E as placas estão em cima do magma. Se percebe que tem alguma influência, mas não sabe exatamente quanto que influi. De influir. Que influi. Tá. Mas é bem sutil o negócio, muito sutil a interferência no magma. Mas acontece. As marés, né, a força das águas, né? As plantas, os animais. Os animais, o que mais a Lua influi neles? A luminosidade. Por exemplo, os peixes, né? Interessante isso, né?
Olha a tabelinha do melhor dia de pesca. Exatamente. Entendeu? Você vê que a Lua está lá. Né? Quando nós temos um eclipse solar, que a Lua está entre a Terra e o Sol, a gravidade sofre alteração então aí. Sofre. Porque aí é matemático o negócio, né? Eu tenho a gravidade do Sol e a Lua. Elas se somam? Você tem toda uma... Depende exatamente do ângulo. Porque a Lua, ela tem um certo ângulo. Ela gira em torno de 5 graus, mais ou menos, de uma linha, de um plano equatorial que nós temos. Ela gira em torno de 5 graus desse plano, em relação ao eixo da Terra, né? Ela vira em 5 graus, mais ou menos. Então, quando você tem a Lua entre a Terra e o Sol, você tem uma força atuando ali. Quando a Lua está ao oposto, você tem aí a força da Terra e do Sol que puxa a Lua. Entendeu? É lógico, depende do ângulo ali, que é no momento que ela está. É uma dança ali. É uma dança, exatamente. Isso em todos os planetas, né? Por exemplo, Júpiter, que tem quantidade imensa de Saturno, quantidade imensa de luas, né? Isso acontece também. Não é certinho. Esses movimentos são... Porque tudo é de acordo com o movimento que exerce, que está no momento. Porque tudo é dinâmico, né? Tudo gira em torno dessas forças que atuam. E na base dessa força é a gravidade. A gravidade. Você vê, é exatamente isso que o pessoal procura, né? Como a gravidade pode interferir na quântica. Entendeu? E não acharam ainda uma solução. No momento que achar, a equação que define tudo, né? Mas por que, Zona? Porque assim, na quântica como, assim? Na verdade, eles querem saber como funciona a gravidade? Veja, o Eles elétron... sabem que existe, mas não sabem como ela funciona. Na mais ou menos verdade, isso? você tem fórmula matemática. Hoje calcula, por exemplo, a força de atração, que é a força fraca, entre o elétron e o núcleo. Mas eu tenho as leis quânticas, só que as leis quânticas não tem como eu colocar a gravidade dentro dessas leis quânticas. O que são essas leis quânticas, Zona? Então, é a força fraca e a forte, e a eletromagnética. Porque o elétron, né, ele tem a força magnética. E eles não sabem como a gravidade atua nessas três leis? Exatamente. E isso que é o grande problema. Aí explicaria tudo. Olha só. Entendeu? Aí explicaria tudo. No momento que eles entenderem exatamente como que as 4 forças funcionam certinho, aí eles conseguem elaborar a teoria. Por isso que eles estudam um buraco negro, né? Porque é um momento onde a gravidade é muito grande, né? Ele falou, opa, vamos ver o que acontece dentro da quântica nesse ponto, né? Nessa referência que é a gravidade muito alta, né? Seu Leonel, então, a gente está falando bastante do Sol, da influência que ele tem na Terra. Uma outra coisa que impacta a gente mais aqui são as tempestades solares, né? Sim. O que é uma tempestade solar? Veja, nós ainda não passamos, pelo menos eu, né? A humanidade já passou, mas eu, na minha idade, nunca vi explosões de categoria alta, né? Que ela tem várias categorias. Da iminência, não se sabe ainda nem quando, no momento de muitas explosões solares. Ele chama de flare solar. Tá? O que é flare? É um clarão, uma quantidade de massa coronal que ele joga no universo com uma velocidade imensa e com muita energia. O que provoca exatamente isso? No centro do Sol, você tem um reator de fusão nuclear. Essa energia criada ali, ela tem que ir para a superfície. Só que como você tem ele chama de corrente de ascensão, né? São aquelas correntes de energia que sobe do núcleo para a superfície. Então, quando isso ocorre, você tem lugares mais quentes e mais frio na superfície do Sol. As manchas escuras, por exemplo, são áreas mais frias, e as manchas claras, que tem muita emissão de luz. O Sol ele tem período de 11 em 11 anos. Ele tem vários ciclos dentro do Sol, né? E você tem também aqueles, é conhecido como o ciclo de Mauer, que são outro tipo de ciclo que essas de 11 anos encaixa,
que é o Sol um pouco mais ativo e menos ativo. Tá? Leonel, já que o tema do nosso programa é Descomplicando, deixa eu dar um exemplo para ver se é mais ou menos o que eu estou entendendo. Quando a gente faz uma fogueira, né, todo mundo já deve ter visto uma fogueira até para fazer churrasco. Né? Uhum. Se a gente queimar uma madeira ainda não totalmente seca, quando ela vai se aquecendo, às vezes ela solta alguns estalos. Né? Ela estala e solta algumas partículas que voam assim. E chega às vezes, quando ela está, que a casca é muito densa ainda, às vezes vem até um fluxo de fogo, sai um fogo mais forte. Uhum. É mais ou menos isso que é uma tempestade solar. É uma área do Sol que queimou de uma forma diferente e solta aí um clarão, um plasma, alguma coisa assim? Basicamente, é bem parecido. Só que no Sol, quem provoca tudo isso é o magnetismo. À medida que o Sol vai girando, ele gira. E esse campo magnético ele começa a sofrer torções. Chega em um momento que esse torção magnético ele é muito forte. Aí cria essas explosões. E aí que vem o ciclo, então, que você está falando. Então, aí o ciclo, na realidade, está muito ligado à questão do momento dele no universo também. Entendeu? E são ciclos que se encaixa o de 11 em 11 anos, né? E vários outros ciclos também, porque ele tem vários ciclos. Mas esse ciclo de 11 em 11 anos é quando essas tempestades vão estar mais fortes. Exatamente. Ela fica mais forte e mais fraca, mais forte e mais fraca. Uma coisa interessantíssima. Quando que o Sol está emitindo uma energia? Quando ele está mais fraco, com poucas tempestades, ou com mais tempestade? Com mais tempestade. Com mais tempestade. Ele se torna... a superfície dele tem muitas manchas escuras. Entendeu? Ele chama manchas solares. É o momento que ele está emitindo muita energia. Quando ele está mais fraco, ele está totalmente claro, que não tem manchas escuras, ele está emitindo muito mais luz. E qual o impacto disso na Terra? Quando ele está emitindo mais luz, os planetas ficam mais brilhantes. Os planetas... Isso altera o clima? A Lua fica um pouco mais brilhante também. Altera o clima? As estações? Com mais luz, menos luz? Então, o clima aqui, como a gente está num sistema de estufa, né, chamada a camada atmosférica da Terra, as partículas de alta energia ela é bloqueada em cima. Tanto é que eu posso observar a Lua com o telescópio, chega a marcar a Lua na retina, mas não me causa problema nenhum, porque a partícula de alta energia ela fica na Lua. Ela só reflete a luz que o Sol está emitindo. A atmosfera nossa ela funciona como um filtro. As partículas de alta energia vêm e vai. Então, à medida que a luz entra mais dentro da atmosfera, ela aquece mais. Aqueceu mais, na realidade aquece a água, né? Porque é a água que mantém a temperatura. A Terra não, a Terra reflete a luz. A água segura. Tanto é que o que faz a distribuição de calor no planeta é a Terra, a água, não a Terra. Essa distribuição de calor no planeta é a água. E outra coisa que eu aprendi mal aprendido no ensino médio. A camada de ozônio não é só para aquecer a Terra. Não é só um cobertor. Não é. Não. Essas tempestades, não há tanto um impacto direto quando o Sol emite mais luz ou menos luz por conta dessa camada. É um filtro. Filtro. Filtros. E essa camada que, por exemplo, se eu tenho mais luz, talvez eu tenha mais uma colheita diferente, porque o Sol brilhou mais. Uhum. Então ele provoca mais a fotossíntese. Exatamente. Quanto mais luz, o impacto Só que a gente interessante. Eu não aprendi isso na escola. Para mim, a camada de ozônio era um cobertor que mantinha a terra quente, só isso. Olha que interessante. Quando as partículas de alta energia vêm e entram na atmosfera, ela reage. Por exemplo, o raio gama, ela reage na atmosfera. Isso acaba caindo um chuveiro de partículas para nós aqui, que não é agressivo, pela ação do campo magnético e pela ação da gravidade, da atmosfera. E o interessante é que o homem aprendeu a trabalhar essa energia, né? Um exemplo é a energia fotovoltaica do Sol, que o homem desenvolveu a tecnologia para converter essa energia, né? E de 11 em 11 anos, você tem esses períodos de maior atividade e menos atividade. Quem determina a temperatura no planeta é a altura
esses gases, né, da atmosfera, esse cobertor e a água. E como é que se formou esse cobertor, Tonel? Por que esses gases não vão embora para fora? Por que tem esse cobertor? É a gravidade da Terra? A gravidade segura. Por que Júpiter, não, desculpa, por que Marte não tem muita atmosfera? Se tem uma gravidade lá... O que aconteceu com Marte? Próximo programa. Com certeza não tem isso que a gente tem aqui, né? Mas o Sol Na verdade, eles acreditam que existiu vida lá. Por que evaporou as águas de Marte? Realmente muito interessante o Sol, né? Tem muito conteúdo para discutir, o que justifica esse tempo que a gente ficou aqui conversando sobre o Sol, né? E sempre tem coisa interessante para a gente discutir. Nós somos o que o Sol é. Pois é, legal. E nós vamos entrar num período agora dessa atividade de 11 anos no Sol? É isso que você está falando? Já que a gente vai entrar? Já começou? Já começou. Agora então se intensificam... De maior atividade solar, né? Por isso que pode acontecer de o Sol, no momento, emitir um flare, e esse flare atingir a Terra. Né? E aí é aquilo que desliga os equipamentos eletrônicos. Altera o GPS. O satélite vem em cima, muda tudo. Muda tudo. Então, às vezes, o problema não é nem do Google, é o Sol. É o Sol. Né? Tanto é que, olha que negócio interessante. Quando uma parábola, por exemplo, eu estou recebendo o sinal do satélite. Quando o Sol está exatamente alinhado com a parábola, quando você vê a sombra do LNB da parábola no centro da parábola, do prato, né, que recebe o sinal, está bem no centro, dá a interferência solar, né, em cima do sinal que está chegando. Cai o sinal aqui, você corre lá na parábola, você dá uma olhada, vai ver o Sol está bem no centro. A sombra do LNB está bem no centro da parábola. Olha, é nesse momento que dá a interferência. Exatamente. Muito bom. Falamos sobre a origem do Sol, a influência do Sol, da Lua também nesse programa. E no próximo programa vamos aprofundar mais, então, a formação dos planetas, não é, Leonel? Vamos falar sobre a característica de cada planeta. Tem muito assunto para a gente discutir, não é? Sim, sim. O quanto, né, cada um interfere no sistema todo, né? Pois é. Mas uma coisa eu posso adiantar. 99,7%, 8%, 99, coisa, a massa é o Sol. Até o próximo programa, então. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, PJ, Obrigado Francisco. a todos. Um abraço. Eu agradeço aí vocês aí pela paciência, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.